Certo? Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, dizer que é um prazer, uma honra estar aqui presente nessa noite, entre pessoas que provavelmente fazem parte dos 3 melhores tipos de pessoa que eu considero no mundo: as que gostam de poesia, as que prestigiam os amigos e as que valorizam a cultura local, Então, hoje, aqui estão certamente esses 3 tipos de pessoa, em uma terra de eventos que vão com os ventos e ventanias que arrastam milhões e bilhões, do nosso dinheiro, com o selo de cultura. Aqui estamos realmente num espaço de resistência cultural maranhense. É um prazer, é uma honra, um privilégio estar aqui novamente. É a segunda vez que eu me faço presente nesta casa. Estava conversando com o Rogério, me lembro que a primeira vez que eu estive aqui estavam quase que exatamente as mesmas caras, os mesmos rostos. Era um evento sobre poesia contemporânea. O Neres e a ilustre e querida professora Arnete Nogueira estavam falando sobre poesia contemporânea, e eu fui convidado pelo Rogério e pelo Marco. Eu havia, um dos meus poemas havia recebido um prêmio de poesia do Festival da UEMA. Foi. E aí eu fui convidado para falar sobre como era escrever na contemporaneidade e tal. E eu vou começar a minha fala justamente abordando essa questão, o contemporâneo. Eu me lembro que na fala do Neres, inclusive, uma das perguntas que ele fazia ele dizia: beleza, nós estamos aqui hoje para falar sobre poesia contemporânea maranhense. O que é maranhense é algo delimitado geograficamente, não tem muito o que se discutir, embora haja particularidades. O cara, ele é maranhense, mas ele vive em outro estado, ou ele é de outro estado, mas radicado do Maranhão, até aí tudo bem. O problema maior talvez seria você definir o que é poesia contemporânea. Eu me lembro bem que o Neres fez essa pergunta, jogou para o público: o que é poesia contemporânea, afinal de contas? Falávamos do Nalo Machado, do Ferreira do Lar. Então, caras que estão escrevendo na década de 70, de 80, de 90, são poetas contemporâneos. O que é essa natureza contemporânea da poesia? E aí, para mim, como eu discutia com o próprio Neres, que honradamente foi o professor também, que poesia contemporânea não é só a poesia que é feita no seu tempo, Não é isso que vai definir um poeta enquanto poeta contemporâneo, embora muita gente queira vender essa ideia, Então, beleza, você está escrevendo poesia em 2025, você é um poeta contemporâneo. Será? Porque, beleza, você pode escrever poesia em 2025 e falar assim: Vossa Senhoria. Exatamente, e que é o que acontece muito, principalmente com uma geração mais nova de poetas, e que está começando a escrever. Agora E nas redes sociais isso aí está pululando muito, sei lá o que, de poetas que querem escrever como os parnasianos. Em pleno 2025, como os parnasianos, sem a qualidade dos parnasianos. Ou como os românticos, Ou como os românticos. Querem escrever sonetos sem saber o que é um decassílabo, o que é pior ainda, porque, beleza, você quer utilizar uma referência clássica, mas pelo menos estude um pouquinho a referência clássica para você fazer alguma coisa dentro daquilo ali. Mas não, você tem uma geração de poetas que quer escrever como no século XIX, e aí me parece que isso não seja poesia contemporânea, E nesse sentido, para mim, e não é média, esse livro aqui é, de longe, o livro mais contemporâneo que eu já li. Vou repetir: esse livro aqui, para mim, é, de longe, o livro mais contemporâneo que eu já li. Não é o mais contemporâneo que eu já li essa semana, não é o mais contemporâneo que eu já li esse mês. É o mais contemporâneo que eu já li na vida. De poesia, é esse aqui.
E o que garante aí a contemporaneidade dessa obra? Não é só ela estar sendo escrita em 2025, né? Mas principalmente ela está dialogando com o mundo contemporâneo em toda a sua complexidade, em toda a sua contradição. Coisas que eu nunca tinha visto em poema nenhum, de poeta nenhum, o Rogério traz nesse livro. Obviamente esse é um livro, como ele mesmo fala, um livro extremamente multifacetado, que traz questões aqui das mais diversas da condição humana e da existência humana. Porque quando a gente fala contemporâneo também, muitas vezes a gente pode descambar por uma coisa tosca, caricata, de falar só de coisas tecnológicas, mas sem a devida profundidade, né? E não é isso aqui. O Rogério está falando de coisas que fazem parte da condição humana e da natureza humana, e que por si só são coisas atemporais, mas que ao mesmo tempo ele insere esses problemas, essas questões, essas problemáticas a partir do que ele está vivendo, experienciando e vendo hoje. Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Então, para mim, a grande marca desse livro é ele ser, em toda a sua essência, um livro de poesia contemporânea, né? Sem clichês, sem lugares comuns. Então ele vai falar aqui, por exemplo, de questões que são humanas, né? A questão do amor, a questão da morte, né? Então você tem poemas aqui como Esqueletos, Flores do Campo e Os Abutres, que são poemas que têm uma pegada um pouco mais Naldo Machado, né? Que falam, que trazem a problemática da morte muito nitidamente. Você vai ter poesias que vão fazer o que os autores chamam de crítica social, né? Então você vai ter poemas como O Menino Sem Ossos e Dignidade, que são poemas que vão falar sobre a questão da desigualdade social, da marginalização, né? Dos desfavorecidos da sociedade, dos marginalizados. Mas para mim o que mais me chamou a atenção no meio de todo esse calendoscópio aí, que faz parte da nossa vivência contemporânea, foi justamente ele trazer para a poesia uma questão que é da ordem do dia, que é a relação dos seres humanos com a tecnologia, com as redes sociais, com os aplicativos, com o aplicativo de comida, com o aplicativo de namoro, com o aplicativo de conversa. A vida do ser humano parece que ultimamente ela gira em torno do aplicativo. É aplicativo para comer, é aplicativo para fuder, é aplicativo para dormir, é aplicativo para tudo, né? E eu honestamente ainda não tinha visto, a não ser justamente nesse espaço, poetas de rede social, poetas de Instagram, eu ainda não tinha visto um poeta da profundidade que o Rogério tem, justamente por essa formação filosófica forte dele, ainda não tinha visto nenhum poeta dessa magnitude tratando e abordando esses temas. Então foi o aspecto principal que eu abordei no pós-clássico, e para mim é o grande diferencial dessa obra. Eu tenho os outros dois livros, tenho o privilégio de ter os outros dois livros do Rogério, O Pedra dos Olhos e A Linguagem da Ausência, e para mim esse aqui é de longe o livro mais maduro de todos. Então você tem o primeiro, que é uma coletânea ainda, né, de poemas, de várias fases. O segundo, A Linguagem da Ausência, é um livro extremamente denso, muito bom, mas com uma linguagem diferente, com uma proposta diferente. Esse livro, por exemplo, o próprio tamanho dele é contemporâneo até no tamanho, né? Numa era da rapidez, numa era do líquido, do leve, onde as pessoas estão o tempo todo aceleradas e o tempo todo dizem que não tem tempo para ler, que não tem tempo para apreciar a arte, que não tem tempo para degustar as coisas. Você tem um livro de 100 e poucas páginas, mas que é um livro de 100 e poucas páginas que ele te convida a uma coisa que eu acho mais essencial do que ler, sobretudo quando você lê poesia, que é o reler, a releitura. Como é um livro rápido, curto, ele te convida a ler.
o mesmo poema mais de uma vez, ele te convida a ler o livro, inclusive, mais uma vez. Esse daqui eu já li umas 3. E vou continuar relendo até, sei lá Deus quando, e toda vez que eu releio, isso aqui é um clichê, mas é uma coisa até óbvia, toda vez que eu leio é uma visão diferente de algo que eu não tinha lido. Então, dialoga com a contemporaneidade até nisso. O título, né? Frágeis Artefatos, né? Poemas sobre a beleza e a fragilidade das conexões da modernidade líquida. E aqui eu vou fazer uma referência a um autor que eu acho que todo mundo conhece, um autor que virou meio que, né, modinha nas redes sociais, que muita gente cita e muita gente fala, usa em redação do Enem, mas que na verdade nem todo mundo leu, que é o Zygmunt Bauman. E para mim o Zygmunt Bauman, ele está aqui, ele atravessa essa obra o tempo todo, inclusive no próprio título, Frágeis Artefatos sobre a fragilidade da conexão na modernidade líquida, né? Isso aqui me remete ao próprio livro Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, o livro do Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, justamente esse título. Só que assim, para mim, a grande vantagem do Rogério é trabalhar essas questões que o Bauman trabalhou e trabalhou muito bem, mas de uma perspectiva artística, de uma perspectiva estética, de uma perspectiva poética, de uma perspectiva emocional, que de certa forma te toca muito mais profundamente do que você lê um livro de sociologia, de filosofia. As questões filosóficas e sociológicas da modernidade líquida apresentadas pelo Bauman no Modernidade Líquida, a questão da interação humana apresentada pelo Bauman no Amor Líquido, elas estão aqui diluídas ao longo da obra, mas de uma maneira mais bonita, né? Afinal de contas, é poesia. E aí, vamos aqui. Vou ler alguns dos poemas que eu vou deixar a obra falar por si mesmo, e vou ler alguns dos poemas que foram os que eu mais gostei, assim, ao longo da obra. Página 22.7. Busco um ponto cego, o lugar onde a câmera talvez não me pegue. Em breve serei um frame, um instantâneo viral, nas telas gigantes espalhadas pela cidade. Todos verão minha face, terão minha identidade no Instagram, Telegram e WhatsApp. Serei classificado como inapto, perderei estrelas, pontos na tabela dos mais esforçados. Para beber um copo, para olhar os carros que passam lá embaixo, para me espreguiçar entre um intervalo e outro do meu turno de trabalho. Não haverá mais jeito, pois já fui subjugado pela lógica da produtividade. Serei vencido pelo medo de gerente escondido que controla o desperdício dos movimentos, as condutas impróprias, a autenticidade dos sorrisos, o brilho dos olhos, o brilho de quem ainda busca mudanças. Metas, metas, metas. O que serei sem elas? Perdi. Talvez seja tarde. Nunca mais reviverei os desejos de pleno ócio. Serei um troço qualquer no meio de tantos outros, parecido com o esboço daquele que eu era. Então, esse poema que eu acho que ele sintetiza muito do que eu acabei de falar, sobre a questão da contemporaneidade da obra, de abordar questões que são humanas, que são imanentes, que são ontológicas, mas a partir do contato com o que está acontecendo neste exato momento, né? Num momento em que nós estamos extremamente hiperconectados, mas que essa hiperconectividade, que ao mesmo tempo nos aproxima, nos afasta. Então é uma hiperconectividade que nos aproxima de quem está muito longe, que te possibilita, como a própria obra, ser divulgada no Brasil todo, no mundo todo, e você dialogar com pessoas do outro lado do planeta, mas que ao mesmo tempo é uma conectividade que te aproxima, mas te separa, te distancia. Eu costumo dizer que é o seguinte: é uma conectividade que te aproxima de quem está distante e te distancia de quem está próximo. É isso mesmo. Então muitas vezes o cara está aqui no celular conversando com o cara lá do outro lado do mundo, mas não conversa com o filho. Mas não conversa com o filho, tá não conversa com a esposa, não conversa com a mãe. E é uma interação
social virtual, mas que para mim seria o mesmo que dizer uma interação social artificial. É quase como um miojo. Você come, disfarça a fome dessa interação social, mas você não experiencia a substância, né? Não dá substância, como diria a minha avó. E ela distancia pessoas. Porque vejam só, nós muitas vezes nos saciamos com isso, né? Com uma interação, com uma conectividade humana artificial, virtual, e vamos prolongando e protelando cada vez mais isso aqui, o encontro físico, a interação social direta, né? Quantos filhos hoje em dia passam meses sem ver os pais? Às vezes moram na mesma cidade, né? Não, manda um áudio, beleza, manda uma foto, tô aqui, oi mãe, como é que você tá? Então, é uma conectividade que nos aproxima de quem está distante, mas que ao mesmo tempo nos distancia de quem está próximo. E essa é uma das questões que o Rogério trabalha de forma exemplar aqui no livro. Um outro poema, vou ler só 4, tá? Pode ler. Página 34, fast food, aquilo que eu falei de que a vida humana, hoje este aparelhinho aqui, ó, que deveria proporcionar liberdade, mas que muitas vezes é quase uma corrente, ele virou uma espécie de segunda mão. Acho que tem gente que daria a mão para não perder esse aparelhinho aqui. A vida parece que hoje em dia gira em torno disso. Como eu disse, é aplicativo para tudo, para acordar, para dormir, para comer, para amar, enfim. Fast food. Minha fome pede pressa, surge vaga, me atravessa, cresce cedo, nada passa, peco enter, peço logo, sigo vendo, vem de moto, poupa tempo, já salivo e nela penso. Quando chega, quase berro, comemoro, abro a caixa de Pandora, pego e como, segue o barco na sequência, outra cena. Então, um livro que consegue transformar em poesia um pedido de comida pelo iFood, né? Então acho que, como eu estava falando lá fora com o Neres e com o próprio Rogério, eu não sou um doutor no assunto, eu estou aqui, nem pretendo ser, nem pretendo falar como, eu estou aqui na condição, primeiro, de leitor de poesia, de apreciador de poesia, na condição de alguém que eventualmente escreve, mas sobretudo na condição de leitor. Então, para mim, a impressão que fica mais forte dessa obra é justamente a de transformar essa capacidade de transformar em poesia coisas que a gente vive hoje no cotidiano de maneira apressada e que não se dá conta, que não se percebe, e que provavelmente muita gente talvez nunca nem tenha parado para pensar: caramba, dá para fazer poesia sobre um pedido no iFood. Olha só. Então, eu me lembro muito de uma frase do Michel Foucault, né, o carequinha lá francês, que ele dizia que a ficção não consiste em mostrar o invisível, mas em mostrar até que ponto é visível a invisibilidade do visível. Ou seja, até que ponto aquelas coisas que estão aí, que a gente está vendo, que tem aspectos invisíveis e a gente passa por elas e não consegue ver. O Rogério mostra isso. Você querendo ou não, ele vai te mostrar, ele vai te apresentar pela primeira vez, vamos lá, um paradoxo, ele vai te apresentar pela primeira vez coisas que você já conhece, mas coisas que você talvez nunca tenha parado para perceber, para refletir, para analisar com a devida calma, né? Com a contemplação. Embora a poesia do Rogério seja uma poesia muito mais reflexiva e profunda do que contemplativa, mas o próprio convite à reflexão, ele passa também por um convite, primeiramente, à contemplação disso que a gente passa sem perceber, né? Eu vou encerrar, já falei demais.
vou encerrar com o offline, né? Porque assim, para mim a contemporaneidade da obra do Rogério, ela não é uma contemporaneidade do você falar dessas coisas apenas por falar. Ah não, eu vou colocar TikTok, Instagram, WhatsApp, internet, redes sociais num livro de poema, olha só que legal, eu sou totalmente pós-moderno. Citei o nome, então. Citei ali, não é um citar por citar, é um citar com muita propriedade, com muita profundidade, e é um citar sobretudo crítico, né? Nós que somos de uma geração, todos nós aqui, acho que são poucos que não são, nós que somos de uma geração que não nasceu conectada, para a gente ainda é muito difícil pensar essa realidade, né? Essa é a realidade da conexão artificial, da conexão virtual. E o Rogério, ele trabalha essas questões, mas ele não joga por jogar. É uma análise, sobretudo, crítica da contemporaneidade, né? O Frágeis Artefatos, se o subtítulo dele fosse a crítica, Frágeis Artefatos, a crítica da contemporaneidade, também faria sentido. Também faria muito sentido, né? E para mim essa crítica, ela fica explícita no poema da página 71, offline. Seria bom voltar a viver longe da estrada virtual, sem as senhas e os logins, ou avatares de alto astral, carregando na carcaça suor, sangue e raça, para fugir da rotina, quebrar os protocolos dos inputs, outputs, sem backup ou firewall, voltar a ser tudo igual dos antigos voos solo. Que bom, sem o Facebook, e atrás de um novo look, sair da rota do GPS, corrigir os bugs da vida, revalidando as tentativas como de fato deve ser, e ao fim meter-se no mato, sem iFood e sem iPhone, para então matar a fome comendo a fruta da verdade. É isso. Genial. Agradecer aqui a análise e a leitura feita pelo Diego, que já me facilitou bastante a fala, já deu realmente uma aula aqui para quem vai ler o livro, né? Me deixa muito feliz, porque esse tipo de leitura é a leitura que eu busco quando eu escrevo. Lógico que eu escrevo para um público muito amplo e heterogêneo, sabendo ainda que eu tenho um público, que é o pessoal que me segue nas redes sociais, no meu canal, que lá eles colocam a estatística que são pessoas que vão descobrir que dos 18 aos 35 anos, são os que mais veem meus vídeos, são os que mais curtem, são os que mais seguem. Eu não sabia disso, né? Não estava dando muita atenção para esse lado. E quando eu descobri isso, eu disse, eu vou fazer um livro para esse pessoal. Óbvio que esse livro pode ser lido por um idoso, por um jovem, por um novato, uma noviça, qualquer pessoa, mas ele tem muito esse diálogo que você deixou bem claro na tua fala. Ele comunica com esse tempo. Ele é um livro para esse tempo, ele é um livro para o presente. Talvez no futuro ele seja lido, mas ele foi feito para agora, para esse agora. E isso ficou muito, muito claro em mim quando eu decidi escrever. E a análise do Diego foi fundamental para a gente que quer entender melhor, para além do tipo, para além de um ou outro poema, mas na organicidade, que a gente sempre pensa, tentando não fazer virar o livro uma colcha de retalhos, né? Que a gente corre esse risco também, um pouco, eu diria, perigoso, quando a gente, ele mesmo citou aqui, eu concordo plenamente com ele, às vezes a gente vai numa onda e escorrega feio, né? Não, eu vou ser... Tenta falar de tudo. Eu vou ser pop, eu vou ser mais acessível, né? Eu vou alcançar um público maior. Mas assim, o meu interesse sempre é não deixar cair a qualidade, ainda que talvez para alguns
incautos leiam e digam assim: não, esse é um poema, né, que não tem tanto esforço, não teve tanta elaboração, não teve tanta, né? E não é isso, é um movimento diferente. Então o título sugere esse paradoxo que foi apontado aqui pelo Diego. O título: Frágeis Artefatos. Aí a gente vai aqui para a capa, né? Eu sempre gosto desses jogos com a capa. Na linguagem da ausência aqui eu destrinchei muita coisa que as pessoas não sabiam e tal. Do próprio título, né? A gente vê aqui pelas letras, elas estão frágeis, elas estão se desmontando, não tem aquela linearidade, né? No centro a gente tem um vaso grego antiquíssimo, quebrando, rachando. A gente tem um fio que tenta sustentá-lo, tenta amarrá-lo de novo, tenta reconstituí-lo, mas não consegue porque ele está solto, tá? A palavra frágeis já dá essa ideia. O artefato tem duas palavras aí que a gente pode ler: arte e fatos, né? Então tem os fatos do cotidiano, isso que ele tocou aqui muito bem, que a gente fala sobre várias coisas que estão aí acontecendo, e que são frugais, e a gente não dá muita importância porque é o dia a dia, né? Você vai ver aquilo ali várias vezes a ponto de se invisibilizar, como ele falou. Mas aqui não, né? A gente vai entender depois, lendo os poemas, que são todos fatos humanos, arte dos seres humanos, arte de nós que produzimos esses movimentos dentro da cultura, esses movimentos dentro do existir, do ser, tá? E aí você vê também, então o artefato, e hoje eu vinha para cá e descobri por acaso que hoje, dia 7 de março, que foi o dia que eu marquei para fazer essa apresentação, é o Dia Nacional do Arqueólogo. Não sabia, um colega meu de Minas Gerais falou: rapaz, teu livro é artefato, hoje é dia dos artefatos, porque os arqueólogos têm dia hoje. E o arqueólogo é aquele que trabalha com o passado. Um artefato pode ser uma adaga, pode ser um punhal da dinastia Ming, pode ser um vaso chinês do quarto século, pode ser uma sandália romana, um escudo, uma clave. Tudo isso é o passado. Só que esses artefatos são artefatos do presente, e eles são frágeis por isso, porque eles quebram, eles são como a gente, né? Eles morrem, eles deixam ruínas, eles ficam em ruínas, o amor fica em ruínas, a vida fica em ruínas, a gente é apagado, é cancelado, né? As pessoas deixam de falar com a gente, bloqueado. Tudo isso assim, é assim, numa fração de segundos, né? Eu xinguei Neres, aí Neres me bloqueia lá, nunca mais quero ver esse cara me xingar aqui. Quem é ele para dizer aqui que eu... Tá? Então, são frágeis, né? Essa arte que a gente compõe, e aqui também é a arte da palavra, a arte da escrita, que trabalha com os fatos íntimos e os fatos externos, né? O que povoa a gente, o nosso imaginário, e o que está aí ao nosso redor, né? O tempo todo, como ficou bem claro na fala dele. E tem mais outros dois elementos que também compõem a capa, né? Tem o elemento do natural, né? Que são essas flores que aparecem bem aqui embaixo, que ficam meio que sumindo, e tem umas ondas que atravessam aí, que são as ondas dos átomos, né? O átomo tem aqui um físico, né? Que é o Clay, que está lá atrás. O átomo se manifesta ou como partícula ou como onda, né? Não é isso? É o átomo. Isso aqui é uma onda passando aqui pelo é uma onda quântico. Tá, então o título tem esses significados, tem essas interpretações, né? Fabulosas e fabuláveis. E todas elas são propositais, tá? Eu não fico inventando, não. Elas aparecem a partir dessas ideias que a gente vai tentando casar. Às vezes não dá, tá? Isso aqui às vezes não dá certo, mas quando dá certo sai alguma coisa, né? Que eu acho que é o que vocês vão encontrar aí no livro. Então, esse título ele trabalha com essa questão de um marco do tempo e da fragilidade desses marcos, que é tudo isso que a gente deixa. A arte é um marco temporal. Esse quadro está aqui há quanto tempo? 1 ano, 5, 10 anos, talvez desde que abriu
a nossa galeria. Então ele também é um artefato, ele tem uma ligação com o tempo em que ele foi produzido, mas ele está aqui hoje, ele não está lá quando foi trazido para cá, ele continua aqui hoje. E essa temporalidade marcada pelo efêmero, que ele deixou claro aqui. Além do tempo e do espaço, a efemeridade cada vez maior das coisas que a gente produz, faz, é esquecido muito rapidamente. Às vezes a gente não deixa vestígios, tem autores que não deixam vestígios, você não sabe onde está o autor, onde está a autora, onde está a pessoa que falou contigo, que não deixou o número, você não sabe o nome, falou com ela durante 1 hora, não perguntou o nome dela, e aí como é que o nome diz aquela pessoa, Então, é isso, o livro é muito sobre isso, Ainda que, eu gosto sempre de fazer ressaltar, porque tem pessoas que talvez não saquem, usando um termo, uma expressão. Tem gente que vai ler e não vai sacar, mas isso aqui são apenas uns poemas que estão falando sobre coisas do dia a dia, mas não sacam, não chegam a essa profundidade da leitura. Então, os poemas aqui carregam esse senso de transitoriedade, todos eles. Quando fala da morte, transitoriedade. Quando fala da vida, transitoriedade, efemeridade. A poesia aqui, como já foi dito, é um artefato da linguagem, que é o artefato mais importante, mais difícil de fazer. As pessoas às vezes acham que sabem, não sabem, E a linguagem, ela é uma palavra escrita, tem a tentativa de dar uma forma ao real. A palavra tenta dar uma forma ao real, mas a partir de coisas às vezes abstratas, nem todas são coisas reais, Um sentimento é abstrato, mas eu tento colocá-lo dentro de uma forma, palavra, linguagem, Ela mesma é suscetível de esquecimento. A linguagem, o livro, o teu primeiro livro, depois ninguém vai lembrar. O seu segundo, terceiro, qual foi o primeiro livro? Aquele primeiro poema que Drummond escreveu, mas qual o primeiro poema? Eu não me lembro. Eu lembro talvez de uma pedra, não sei o que, uma pedra do primeiro. Então as coisas vão se esvanecendo, vão passando, E essa vulnerabilidade da experiência humana também está em vários poemas aqui, quando eu falo de velhice, de envelhecimento, de esquecimento das pessoas, de morte, A gente tem essa vulnerabilidade, essa condição marcada, o homem marcado por essa construção de significados. E eu tento capturar essa fragilidade, então, explorando esses resquícios, essas ruínas que a gente vai deixando com o nosso viver, com a nossa essência. Passado o tempo e a própria linguagem, que a linguagem permite que a gente faça poesia e tente marcar a vida com a resistência contra o esquecimento, porque o livro fica, a obra fica, e você de repente vai ler lá no rodapézinho que tem o autor da obra lá, Tem a assinatura do autor. Então, uma tentativa de resistência contra o esquecimento, que todos nós vamos um dia passar. Inclusive, a literatura é farta disso, Eu converso muito com o Neves. Quantas dezenas ou centenas de autores estão esquecidos? Se a gente, Laura está ali também, é linda, perdão. Quantos autores, se a gente alguma vez não retomar, eles ficam mesmo aí no meio do caminho, Quantas pessoas das nossas vidas, das nossas relações. E essa é uma faceta também do livro. Por fim, para a gente caminhar aqui para o final, essa linguagem eu fiz a opção por uma linguagem que ao mesmo tempo ela tem a sutileza, tem alguns meandros mais densos, mas ao mesmo tempo ela tem um lado bem pop, vamos dizer assim, para atingir mais gente, para ir mais longe, Por que pareça, depois que eu lancei o livro virtualmente, e que ele saiu antes de hoje, porque na verdade ele já está há mais de um mês lançado. O lançamento virtual foi numa live com uma menina de São Paulo que me procurou, café com leitura, chocolate com leitura, uma coisa assim, a Geisa, Aí depois uma outra menina procurou, todas elas são influencers, são donas de perfis do Instagram que divulgam literatura, e elas têm milhares
de seguidores. Então, as mulheres dando um show, né? Se você for ver, a maior parte dos sites e dos perfis que divulgam literatura, sobretudo literatura mais jovem, né? É capitaneada por mulheres, são as mulheres, né? E aí elas já notaram isso. Então o livro já estava lá na Amazon, a versão em e-book, e o pessoal começou a ler, né? E elas começaram a falar e também pulverizar isso daí. Então mostrou que talvez eu tenha acertado. Pode ser que alguém mais conservador não vá gostar do livro. Se fizer a leitura errada, como o Diego bem ressaltou, ele pode achar que não, é só mais um desses tantos livros, né? Ou dessa literatura que a gente encontra no Facebook, no Instagram, dessa galera tentando parecer da moda. Essas meninas que te convidaram sabem que tu tá falando mal, né? Não, eu tô falando bem delas. Eu tô falando bem, elas sabem. Tô brincando. E uma outra questão. Então, eu acho que as temáticas, de alguma forma, elas vão ter uma abrangência maior do que o livro anterior, que é um livro denso, né? Mais complexo, ele é mais down, né? Ele é mais introspectivo, é mais para dentro. Esse livro aqui, ele é mais para fora, ele é mais para externalizar do que para internalizar. Muito embora os temas são muito sensíveis, todos os temas que estão aqui, inclusive eu brinco até com a questão de temas que passam pelo politicamente correto. Eu falo aqui de gay, de qualira, né? Eu gostei da nota de rodapé. Os qualiras da Madre Deus, aí, né? No poema bloco, falo dos qualiras da Madre Deus, as gordas, os feios, os raimundos, as raimundas. E o pessoal que leu lá fora e perguntou o que é qualira. Aí eu tive que explicar para as meninas, pessoal das meninas de São Paulo. Aí qualira é o gay, baitola, boiola, viado, qualquer coisa, falando todo tipo de coisa. Então eu toco em temas aqui que são até certo ponto tabu por causa do politicamente incorreto, mas porque as pessoas falam do politicamente incorreto, muito embora a gente saiba que tem alguns exageros. A nota de rodapé é quase melhor do que o poema. Vai lá. Vamos ler a nota de rodapé é o bloco, né? Esse poema, inclusive, eu faço homenagem a São Luís, ao Carnaval de São Luís. Leia um poema, meu jovem. Ele foi feito, tem alguns poemas que têm velocidades próprias. O Diego acertou na leitura do fast food. O fast food eu escrevi para ser lido rápido. Não dá para ler assim: peço logo vem, a fome bate. Não é assim: peço logo vem, fome bate. Compasso, música, né? O Ronaldo Costa Fernando falou que versos de uma palavra. Tem um boom poético, né, nos poemas daqui. Ele fala no prefácio aí. Rogério Rocha parece ter um boom poético, top. A linguagem. Binário. Ele falou isso aí. E o bloco é assim: dos piratas, pirados, peraltas, pernaltas, das santas, das antas, das cabeças de bagre, dos sonolentos, violentos e atormentados, das víboras, dos vitimados. Do mimimi, sai daqui, dos pobres debaixo da ponte do São Francisco, dos que não têm cobre, dos avarentos, dos amantes grudentos, dos sonolentos e avariados, dos renegados do coroadinho, dos gatos pardos, do assalto, do morro do asfalto, da bandalheira, da molecagem, dos cachaceiros do bairro do Lira, dos qualiras da Madre Deus, dos pensionistas, dos comunistas, da casa do albergado, do laborarte, dos que fazem arte, dos fofões do Marjuno, dos índios Guarani, do lavador de carro, do maluco, do malaco, do bambubá, do bairro do Saviana, do Buriteco, da turma cult do Bar do Léo, dos bacanas do Renascença, do PH, do Beleléu. Bloco do reggae, bloco do amor, bloco do beco, do quebra-bunda, bloco das feias, bloco das fofas, dos imundos, imundas, raimundos, raimundas, das bruxas raquíticas, dos antiéticos, dos políticos caquéticos, dos nossos, dos vossos, dos ossos do gavião, bloco da imprensa, de quem te imprensa, do mão boba que não, bloco da comunicação, bloco do sim e do não, do início e do fim do mundo. Então o carnaval, tudo começa e acaba, né? Onde tudo começa e acaba.
E tem aquelas ligações que a gente sempre faz. Por exemplo, Mas não vai ler a nota, né? Ah, a nota. Porra, eu esqueci a nota. Segura bem aqui, por favor, só para a nota, sim. Aí eu expliquei para o pessoal, né, da editora. Galera que não é daqui agora, a partir de Rogério Rocha, vai saber o exatamente. significado. A editora é de Santa Catarina. Qualira. Santa Catarina. Qual é o fato aqui? Beleza. Aí eles disseram assim na revisão, voltaram para mim. O seu tema aqui, que eu acho que deve ser uma expressão regionalística, é isso que estamos certos? Sim, qual é o termo? Qualira. O que é qualira? Aí eu falei, então seria melhor você, como autor, escrever uma nota de rodapé dizendo o que é qualira, porque esse livro vai para o mundo, né? Está na Amazon, os brasileiros em qualquer lugar vão poder ler. Você coloca lá o que é o qualira, porque a gente não sabe aqui em Santa Catarina. Tudo bem, significado qualira: substantivo masculino, viado, homossexual, fresco, boiola, bicho, pederasta, ativo, passivo, derivado da expressão com a lira, relativo aos homens que no carnaval andavam fantasiados de gregos antigos e carregavam consigo uma lira. Pronto. Aí eles gostaram, né? Lira, pessoal, lira. Lira, é lira, qual lira? Os qualiras da Mata de Deus. Então, gente, para me livrar do primeiro livro, dá para promover o meu Apocalipse. Engraçado que, se você ler a Linguagem da Ausência, os últimos livros falam de fim do mundo. Apocalipse é o livro terminando e o mundo se acabando. Voltem lá e olhem. E esse livro, ele começa matando, destruindo o mundo. Eu sou uma espécie de Thanos, o Thanos dos Vingadores. Eu destruo o mundo para poder começar a minha nova obra. Então, o primeiro que abre é Armagedon. Eu tenho que limpar o terreno. Eu tenho que destruir tudo que está bom, para dizer, lá vem mais o terceiro livro, que é igual ao segundo, igual ao primeiro, entendeu? Então, o que eu faço? Eu destruo esse universo para construir o outro do zero. E Armagedon é o que vem no início. E Armagedon é politicamente incorreto em todos os sentidos. Politicamente correto. E é seguido por refundação, né? E ele vem depois a refundação. Então o livro começa onde ele acaba. Ele começa acabando para refundar. E refundação é o ato do poeta de tornar de novo possível a construção do mundo pela expressão poética. Aí vem refundação. E em refundação tem uma vibe totalmente diferente do Armagedon. É a vibe lírica, é aquela vibe poeta, né? Qual lírica? Qual lírica? Qual lírica? E então é isso, gente. Eu vou ler mais um poema aqui para a gente encerrar, mas eu creio que era o que eu tinha a dizer, que a gente pôde extrair de tudo isso. Eu tentei ser um pouco mais minimalista, né, nessa poética, ter essa sensibilidade e o uso da sonoridade do ritmo que acompanha meu poema desde o primeiro livro, né? Uma pessoa, o Charles Simões, ele escreveu, quando eu lancei Pedra dos Olhos, ele disse assim: eu li o livro todo, o livro é escrito em versos brancos, não tem métrica nem tem rima, né? Mas eu fiquei com a impressão, ao terminar, de que havia uma coisa ali que me dizia que tinha rima, mas tem, e métrica. Tem, mas são poucas, né? Poucas. E é a música. Aí assim, depois eu descobri que é a música que há dentro da poética dele, né? E isso segue. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que tem uma música marcando a maior parte desses poemas. Tá bom? E agora eu vou abrir para o pessoal falar, para a gente poder analisar. Marco Aurélio e depois a Cristiane. Pode? As mulheres primeiro, Marcão. Boa noite. Meu nome é Cristiane Paes. E assim, eu fico muito feliz de participar hoje e ver que o poeta Rogério está no terceiro livro, trazendo algo de íntimo dele, no caso, para compartilhar conosco. E aí, assim, é um momento muito bom, porque é diferente você ler o livro, tanto faz o poema, e você tentar compreender o que o poeta ou o escritor quis trazer para nós. E aí a gente tem a oportunidade hoje de perguntar, entender um pouco mais com a visão
nós somos fortíssimos. Depois que a obra está produzida, é a nossa vez de colocar o nosso olhar no leitor. Aí eu tenho assim, duas perguntas que eu gostaria que, se pudesse. Sim, sim. A primeira é assim: dos poemas que compõem o livro Fatos Aprovados, qual foi aquele que você mais gostou? Foi aquele que te tocou, aquele que você disse assim, não, esse aqui eu vivenciei, ou olhei, ou me deu uma inspiração. E por quê? E a segunda seria, qual seria o poema que te deu mais dificuldade para chegar no final? Parafraseando Clarice Lispector, ela diz o seguinte, que às vezes a gente não tem que se preocupar em correr, né? Em correr rápido, a questão da velocidade. A gente tem que se preocupar onde realmente nós queremos chegar. E aí, assim, qual aquilo que realmente você mais gostou e por quê? E aí, o segundo, para explicar o que você deu mais trabalho, para a gente entender um pouco mais desse teu processo, o teu processo criativo. Perfeito. Perfeito. Vocês falaram da temática, entendi muito bem essa questão da contemporaneidade, a questão, tem alguns poemas que têm um viés um pouco mais pessoal, que poderia falar até um objetivo, meio pincelando rápido, mas eu gostaria de que você assim compartilhasse conosco, para a gente poder compreender mais o que mais gostou e o que deu mais dificuldade, por quê? Sim. Uma ótima pergunta. Sempre é muito revelador você dizer o que é mais difícil ou não. Um poema que eu talvez. Esse que o Diego leu. Ponto Cego é como eu falei, e ele falou, para mim é um poema síntese da obra. Se você tiver que escolher ler apenas um poema e abandonar o meu livro, se você ler esse poema, para mim já está bom, porque ele é um objeto da minha própria vivência no serviço público. E na vida toda a gente tem hoje essa questão do gerenciamento dos corpos, né? O gerenciamento das condutas. A gente trabalha, tem ali o Marco Aurélio, trabalha no mesmo lugar que a gente trabalha dentro da instituição, a Cláudia, que é minha fotógrafa particular, que está bem aqui na frente. E a gente é cobrado, vigiado, tem câmera filmando a gente. Sabe quando tu sai, o cara que sai para fumar um cigarro, sabe se tu está metendo o dedo no nariz, entendeu? Sabe se você está virado conversando com um colega, a gente é filmado. A gente bate um ponto para entrar, para sair, sabe se a gente chegou 15 minutos a mais, 15 a menos, se a gente ficou 1 hora a mais, se for para casa, sabe quando você ligou o teu computador, que hora você desligou, quando você entrou no sistema, quando você saiu do sistema. E eu me sinto assim lá dentro. Lógico, é meu ganha-pão, é da onde eu tiro o meu sustento, é da onde eu posso viver com dignidade, mas eu, enquanto pensador, eu vejo isso o tempo todo. Inclusive eu tento fazer algo para me mover que nem uma cobra assim na areia quente, né? E ir passando com isso. Tem colegas que eu sinto que eles entram nisso, eles se deixam levar por isso, né? Já nem sentem o ferro do feitor. Sofre menos, né? Sofre menos, eu sofro mais. E tem outros que dizem, não, é assim mesmo, assim mesmo. Então, voltando para a pergunta, belíssima pergunta da nossa colega. Esse é um dos que eu mais gosto, para não dizer talvez o que eu mais gosto. Embora eu goste de todos, tem uma graduação, né? Todo livro a gente tem os mais e os menos. Esse está lá no top 1, top 5, né? Está lá em cima. O Armagedon, que é o primeiro, que é politicamente incorreto, eu também gosto muito, né? E assim, esses dois, dentre outros aqui que tem ligação até íntima, assim, mas eu ficaria com esse, para dizer, um poema síntese, é esse aí, tá? E o mais difícil foi justamente o último. Aí eu vou novamente para esses meandros simbólicos do livro, né? Porque ele é personalíssimo.
E eu fecho o livro como quem fecha o ano, que é a última data que mais toca a gente, até aqueles que durante o ano todo resmungam, falam e praguejam. Aí chega o Natal, né? É quando até ateu vira cristão. Aí o cara que nunca falou contigo o ano todo te dá Feliz Natal, meu amigo. Aí te dá um abraço, bate nas tuas costinhas, e o ano todo ele passou esse desgraçado, assim, e então ele foi o mais difícil, foi o que mais demorou, porque ele fala da minha mãe, do meu pai. Então foi duro, né? Foi duro mesmo. Mas o mais difícil foi isso aí, justamente porque ele toca em memórias afetivas, em uma série de coisas. E ele é um poema também, talvez, dos mais bonitos, né? E se você for ver, ele quebra de novo, ele quebra um pouco, ele sai um pouco da onda do livro, né? Porque aqui eu já não estou falando desse tempo que tudo acaba, não estou falando do que passa, estou falando do que permanece. No livro 4 ele vai começar com um poema ateu. Exatamente. No livro 4, que já está pronto, ele é mais pesado ainda para mim, já está pronto, porque ele é autobiográfico. Então é um livro de chorar. Ele não é um livro de... É um livro de sofrer e de chorar. Mas não no passado, assim, é uma coisa interessante. Então, obrigado pela pergunta. Muito bom sempre poder falar. Processo criativo. Do processo criativo? Sim, eu trabalho montando do menos para o mais. Esse livro, quando eu comecei a escrever, a minha ideia era que eles fossem poemas bem mais curtos do que eles são. Eles cabem numa página, o que cabe mais, cabe em duas, né? Não tem nenhum de 3, talvez tenha só 1 ou 2 que pega uma terceira página. Então eles eram terceiros, quadras, 4 versos, 3 versos, 2 versos, né? 5 versos. E depois eu fui querendo colocar algo mais. Eles foram crescendo, né? Então seria uma composição por adição, né? Por adição. E a subtração está no processo de produzir em larga escala para depois depurar e deixar só o que vai ficar. Eu conheço um autor, conheço um colega nosso, Eloy Meloni. Ele diz que quando ele escreve um livro, ele não sabe se desfazer dos poemas. Então, se ele escreveu 100 poemas, ele bota os 100 no livro, dá um jeito e bota os 100. Se ele escrever 1 milhão de poemas, ele não consegue jogar fora os poemas. Ele bota 1 milhão, Sanches, 1 milhão de poemas, porque são de poemas desse livro. Se desfazer eu de não posso me desfazer, né? E o meu não, ele é assim, eu escrevo 200, 300 para tirar 100, para tirar 90, 80. No anterior, A Linguagem da Ausência, que é um livro muito denso, que vocês já viram, né? Que ele tem mais de 200 e tantas páginas, ele fica de pé. Poemas mais... Esse aqui não fica, não, esse aqui fica. O outro fica de pé, que ele é... Eu escrevi o dobro do que estava ali, 400 poemas. Não estou exagerando não, para dizer assim, só para dizer que ele escreveu 400 poemas, porque ele também passou mais tempo para ser escrito. Foram 3, 4 anos. Esse aqui eu fiz em 1 ano. Eu fiz em 1 ano, do início de 2023 até o fim de 2024. Já pensando para lançar em 2025. Então é muito assim, por adição, por produção sequencial em massa, e depois eu vou tentando depurar e vou me dando conta de que tem alguns que não são muito bons e que são ruins, outros que são péssimos, né? E a leitura dos amigos. Nesse livro, inclusive, eu quero agradecer aos que leram os originais. Bioc Mesito leu, as pessoas que me deram algum feedback, né? Uns mais, outros menos, mas todos. O próprio Diego, o Ronaldo, o João Batista do Lago, Raimundo Fontinelli, Viriato Gaspar, todos leram e me trouxeram algo. Inclusive o Raimundo Fontinelli, ele fez eu mudar um trecho de um poema. Ele disse assim, tal palavra ali no final, ela quebrou toda a harmonia do anterior, porque ao invés dessa palavra, tu não colocas uma outra palavra, né? Aí a palavra era batistaca. Aí ele disse, porque tu gosta de som pesado, né? Também, sim, porque não botas heavy metal? Aí eu botei heavy metal. Era batistaca, o som batistaca. Mas batistaca para mim era o som técnico, né?
Porque batistaca também é muito antigo, né, Rogério? Batistaca, tu ia acabar com o teu Pois livro. é, aí ele falou assim, cara, não, Batistaca é do tempo de vovô, garoto. tem mais a ver contigo. Aí eu na hora, porque eu sou outra coisa. Batistaca é do tempo Dentro de do processo criativo que a colega muito bem colocou, quem escreve, tem gente que não abre mão do que escreveu. A Linda já balançou a cabeça ali. Pode sugerir o que for. A pessoa, não, mas tu não tá vendo que... Não, mas esse verso é meu, o poema é meu. Como é que tu tens a pretensão de querer suscitar uma mudança no que eu escrevi? Ou dizer que essa palavra não é boa? Desculpa te interromper, mas só porque eu fiquei realmente muito curioso antes de tu terminar. O que tu faz com os poemas que tu joga fora? Aí eu deixo eles todos mofando num lugar lá, antes de eu cortar, queimar, ou de eu jogar em algum saco e jogar fora. Tem uma palavra pra isso, né, cara? Qual é? Pra quem mata os próprios filhos, pô. Porra, é pesado. É lá da Grécia, né? Mas tudo retoma para melhorar. Retorno. Foi o que aconteceu com esse livro. Eu fiz uma retomada para crescer. Lógico que eu cortei também, mas eles depuraram para mais. É que nem um bolo. O bolo que fica lá crescendo, fermentando, né? Marco, para a gente encerrar, porque vai estar à frente. Opa. 9 horas é o término aqui do nosso contrato. Vou tentar ser breve. Boa noite a todos. É uma conversa. Tenho o prazer de ser amigo aí do Rogério, como ele falou, né? A gente trabalha junto, não na mesmo setor, mas na mesma instituição. E falar um pouco assim do make-off, por assim dizer, né? Bastidores da produção artística de Rogério. Eu me sinto às vezes como participante. E às vezes o cara como leitor, a gente só tem o nome do autor e a obra em si, quase sempre, como a colega quis saber como é feito a obra e tal, mas há momentos assim mágicos que o leitor nunca vai ter acesso, a não ser que alguém grave um documentário, compartilhe e tudo e tal. E volta e meia, eu entendi o que o Diego falou sobre essa questão tecnológica e tudo, mas também tem um lado positivo, que se não fosse essa questão tecnológica, certos momentos assim, sublimes não iam ser promovidos. Eu fico lá, e Rogério, tá livre aí, tem alguém, dá um pulo aqui e tal, porque é a quinta da né, Rogério? Quarto e eu no sétimo. Aí, quem está disponível às vezes, porque às vezes tem um break, digamos assim, um vai na sala do outro, aí, meu amigo, a gente começa a filosofar sobre isso. E aí tem alguns detalhes, depois eu volto, porque eu quero falar duas coisas sobre esse livro, que tem a ver com a fala da nossa amiga também, sobre essa parte de quando a obra chega e o leitor começa a ter a interpretação. Mas só comentando isso, lá na linguagem da ausência, e essa semana não, a gente estava comentando sobre isso. Semana passada. Ele virou e disse assim, porra, cara, eu te agradeci esse toque teu. Acho que do primeiro livro dele, eu não me lembro bem, alguns escritos dele, eu disse assim, Rogério, não me leva mal não, mas a gente está ficando velho, cara, a máquina está usando óculos, eu odeio essa vitrina, eu vou mais à noite. Aí, porra, cara, eu disse, porque geralmente quando as pessoas fazem isso, pensam que é uma pessoa normal, jovem e tudo e tal, né? Aí a linguagem da ausência, as letras, vai lembrar. Garrafais. As letras são maiores. Garrafais. Eu até acho que exagerou. Quase garrafais. É o paradoxo. Nossa, É o paradoxo das editoras. Livros com letras imensas para criança. Isso. E letra pequenininha para adulto, exatamente. É verdade. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por diversos segmentos da arte, né? Quadrinhos, cinema, fotografia, poesia, e assim, inclusive fica pegando no meu pé porque eu estou com uma produção já grande de lançar 2 livros, um de microcontos e outro de microcrônicas. E eu sou meio freio de mão puxado. E ele às vezes vai lá na minha sala e aí, cara, vamos botar isso aí para acontecer e tal. E essas letras grandes lá da linguagem da ausência. Foi uma conversa. Eu tenho 3 participações naquele livro. A capa. O segundo vai sair, vou deixar para o final. O segundo é que um belo dia eu contei para ele, eu disse para vocês que era bastidores mesmo. Eu
contei um momento muito triste da minha vida para ele. A gente estava conversando e tal, não sei o quê. Aliás, não só uma vez, foi várias conversas. O tempo passou, superei, a vida seguiu. Aí um belo dia cai a linguagem da ausência na minha mão. Ele, lá no final tem umas homenagens. E tinha um poema dedicado a mim. Está lá dedicado a Marco Aurélio. Porra, cara, quase chorei quando eu vi aquela noite. E o outro que foi legal foi o seguinte: eu estava em casa à noite e ele entra em contato comigo. Ele disse: Marco, por quanto tu me vende essa foto tua? E eu disse: não, senhor, pô, pra que é? Ele disse: não, eu quero que seja a capa do meu livro. Eu digo: não, já é sua, você não paga nada. A capa do A Linguagem da Ausência foi uma foto que eu fiz, que também tem um bastidor, que é um tênis. Quem tem um livro deve lembrar, subi na escada na UFA. Foi uma colega minha que estava gravando lá, fazendo uma ação. Eu disse: de manhã cedo, e eu detesto manhã cedo. E aí, sou bem baixo. Manhã cedo. E aí eu disse assim: Renato, peraí, tá uma luz linda entrando numa daquelas escadas ali. Eu disse: tira teu tênis. Eu tive a ideia na mesma hora, né? Eu disse: cara, se de repente todo mundo desaparecesse, o que ia sobrar? Só os nossos vestígios físicos, né? Até o tempo carcomer esses vestígios. E ela deixou lá os 2 tênis e eu tirei a foto. Ele olhou a minha foto no Instagram, há muito tempo atrás, tem muitos anos isso. E cara, eu fiquei louco por essa foto, me vendi ela. Eu disse: não, pra quê? Eu só queria saber o destino, né? Ele: não, é pra cá com o meu livro. Não, já é sua. Tem um crédito lá? Tem, tá lá. Tem. Inclusive eu falo, Mesmo que não tivesse essa inclusive eu falei pra ele, já que tu não quer me vender a capa, eu vou colocar lá, faço questão. Foto, fotografia, onde tal. Agora sim, sobre esse livro, só meus 2 comentários. Gente, ouvindo agora o Rogério descrevendo, principalmente a parte da capa, eu fiquei assim, disse: cara, como é que eu comprei o livro ali? Já tinha visto essa imagem na internet, ele me mandou se eu aprovei. Pô, legal, então, eu não vi nada disso que ele estava descrevendo. Para ver como é essa coisa de como a poesia, e a imagem também é poesia, que também volta e estou dizendo com a fotografia. Gosto da questão da imagem. E eu não vi nada disso que ele estava falando. Porque o que eu vi, e talvez agora alguns até compreendam o que eu cheguei, sem brincadeira nenhuma, eu não falei isso para ele, eu estou falando agora. Eu vi um coração, uma artéria despedaçada em volta desse coração. Juro, eu li assim, que cara, é um coração. Olha aqui as achuras do coração e está aqui a artéria, né? Aí ele foi falando, eu disse: não, eu não ia falar. Eu disse: não, mas eu vou fazer esse comentário, porque também cabe como um artefato do poeta, né? Um coração despedaçado. E é uma leitura possível. É uma leitura. Pois é. Vai incorporar e aí, agora. a outra coisa que eu ia comentar, que é o que eu olhei assim, eu estava lendo alguns e eu fui lendo outros em ato, foi um que eu parei aqui para ler, é curtinho, que eu vou ler agora aqui para vocês, e que me bateu muito profundamente, porque apesar de curto, tem várias linguagens, e essa semana eu li uma matéria que bateu certinho com isso aqui, que me deixou muito triste, diga-se de passagem. Todos nós aqui somos quase que da mesma época, mesma idade, tudo, e vão entender o que eu vou dizer. Mas primeiro eu vou ler, página 40. Vagalumes no escuro. Putz, esse é bom. Esse é. Tá? Na busca do melhor ângulo, por 1/1000 de segundo, imagens borradas. São vagalumes no escuro. Pelo instante em que é visto, na pose da fotografia, um momento feliz há de durar além da vida. Eu achei isso aqui sublime. Né? Eu sou formado em filosofia e a minha monografia foi sobre fotografia. Era a questão do real, do estético do real na obra A Câmara Clara de Roland Barthes. E ele fala, né, que a fotografia é incapaz de apreender o real, porque a fotografia tem uma realidade própria. Isso. E tem uma parte lá em que ele diz o seguinte:
Vocês observem na fotografia que quando você vai fotografar alguém, Você muda, né? você muda a sua postura, você cria um outro eu naquele momento, um outro eu estético. Olha aqui na hora que estava todo mundo tirando a foto. Você encolhe a barriga, né? Olha a barriga. O cara é barrigudo, aí na foto ele está sem barriga. Ele disse que quando se trata de uma pessoa, o mais próximo que tem é quando você fotografa essa pessoa distraída. Sim, ela porque ela está sendo ela mesma. Exatamente. E isso eu achei sensacional, porque coincide com essa parada. Na pose da fotografia, um momento feliz. Aí entra a parte triste, há de durar muito a vida. Essa semana eu vi um artigo científico, uma notícia científica, que a nossa geração, muito provavelmente, vai ter sido a última geração que viu Fotos. os vagalumes, porque eles estão em extinção. Isso aqui me remeteu muito à minha infância, porque eu morava numa rua que de frente não tinha outras casas, era um sítio. E quando chegava uma temporada, Aparece, né? a noite era a coisa mais linda. Hoje eu vejo assim, eu tenho uma sobrinha de 10 anos e ela nunca viu um vagalume na rua. Nem sabe o que é, né? Vagalume. Nem sabe, nem sabe. E isso aqui me tocou profundamente por conta exatamente desses elementos. Fotografia, vagalume, a nossa geração. E coincide com a fala da nossa colega que a gente se torna dono, né, da coisa que o escritor colocou ali. Era só isso, desculpa aí o tempo. Obrigado. Muito bonito a sua fala. Sanches. Depois de Sanches eu lendo o último poema. O Rogério disse que tem 21 horas encerrar, mas eu não me contigo, porque o Rogério, para mim, é um exemplo de um escritor dedicado, competente, extraordinário, um amigo também, que tem grande apreço. Você é um cara que eu admiro muito, boa comigo. Eu fiz tudo para estar aqui com você. E também agradecendo já pelo momento que você passou comigo, que me ajudou, inclusive, no lançamento do meu livro. Sensacional. Muito bacana. Muito divertido. Então, assim, a gente tem que ter reciprocidade, né? E uma coisa que me fez refletir enquanto eu estava aqui é que numa sala dessa aqui, né, que nós temos, sei lá, 80 lugares, nós temos 20 pessoas, né, aqui presentes, para valorizar, na verdade, valorizando o trabalho de um escritor extraordinário que nós temos, né? Uma pessoa de uma competência muito grande. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Eu sempre tenho dito, eu tenho assim, um cuidado muito grande de ser recíproco, né? E nós temos que exercitar isso, né, com as pessoas, né? Outro ponto, Rogério, que eu queria te dizer aqui, eu quero parabenizar pelo pré-fácil que eu vi rápido e pelo pós-fácil, principalmente pelas suas considerações, meu querido Diego Amorim, que eu já vou convidar para fazer o pré-fácio do meu livro. Leiam o Diego Amorim. Não, mas ele está aqui, pô. Ele tá quase dormindo, porque ele tá com sono, porque ele acorda cedo, mas ele tá aqui. Eu não convidei porque o Rogério já está muito ocupado, mas tem muito para te olhar. Mas o Rogério escreveu um negócio aqui que me chamou a atenção e eu vou encerrar com isso aqui. Angústia do abismo, né? Página? Página 82, diz assim: some pela garganta o seu volume quente, a angústia do abismo, que me vem de repente. Quando eu estou perto dele, imploro a Deus coragem para saber distinguir de tudo que é miragem. Por que eu estou fazendo isso aqui, Rogério? Porque, de verdade, nas tuas escritas, eu li o outro livro, porque eu não li esse da escada que o menino tirou fora. Não sei por que eu não participei daquele dia desse momento com vocês, né? Quase o outro, Pedra dos Homens. Foi, primeiro. Cuidado, né? E eu não tenho visto você falando muito de Deus. Entendeu? Então isso me chamou a atenção. Eu queria uma palavra rápida sobre isso. Obrigado. Essa questão do divino, né, ela aparece também na minha obra, muito embora não seja de forma tradicional. O próprio Ronaldo falou isso, né? Ele fala isso bem aqui, ó. Eu vou usar as palavras dele para tentar também responder a pergunta do Sanches em relação a Deus, a importância, e como eu falo disso, né, na poesia. A Mulher de Deus. A Mulher de Deus é um poema que fala disso, né? E ele coloca aqui: mudando de tom e repertório, Rogério Rocha apresenta um dos seus melhores poemas, A Mulher de Deus. Aí ele traz o poema, né? A Mulher de Deus,
pôs seus dedos de pedra sobre a boca da noite, trouxe consigo o tempo para abordar os campos com perfeitas quimeras. A mulher de Deus regou suas flores desnudas com o sopro das horas, fez pingar das nuvens o mel colhido no início das doces descobertas. A mulher de Deus soube, como ninguém saberia, inventar de novo o dia. Aí ele diz: há tempos que a poesia que invoca a Deus não é necessariamente uma poesia religiosa, da maneira como católicos fervorosos praticaram Murilo Mendes e Jorge de Lima. Nesse poema parece-me menos uma manifestação mística que um uso retórico, até mesmo porque o poeta escolheu uma forma original, dar ao Criador do céu e da terra uma companhia. Ao tornar Deus mais humano e próximo do homem, o poeta invoca aqui as doces descobertas que a mulher de Deus soube, como ninguém saberia, inventar de novo o dia. É este o mistério do poeta: reinventar o dia, colher o mel do início. Então a minha relação com Deus, ela vai para aí também, né? Acho que ela tem que estar na poesia. E é aquela coisa dos momentos onde a gente tende a não vê-lo, ou a não senti-lo, né? O absoluto, o fato de você estar vivo, né? Quando você acorda de manhã, que você levanta da cama, você abre os olhos, você respira, aí você, Deus ali. Para mim, a minha relação com Deus vem inclusive disso. Não preciso entrar no templo e olhar Jesus Cristo na cruz para lembrar que tem algo que faz um link com o absoluto, aí tu usa o termo que tu quiseres, né? Divino, criador, arquiteto, grande, né? E isso fica, né? Então eu me sinto às vezes, não vou dizer forçado, mas levado a, em alguns momentos, colocar isso na poesia, que a gente sabe, Santos, que tem um preconceito muito grande, que quando tu colocas aí diz assim: fulano é poeta religioso, fulano é porque ele é evangélico, pastor, ou é porque ele é, né? E não é isso, é porque você é ser humano. Lógico que se alguém que quer escrever um livro todo, né, só sobre Deus, sobre o absoluto, é tipo rapidão, só para pegar esse link. É porque assim, o Rogério conhece alguns dos poemas que eu escrevo, e uma vez eu fui taxado no mesmo festival que depois eu voltei lá e ganhei, de que uma das juradas, eu fiquei sabendo porque um dos jurados também era conhecido meu, que ela considerou o meu poema vulgar. Que bom! E por que ela considerou o meu poema vulgar, Aurélio? Porque tinha um palavrão, tinha um puta no meio do poema. Só que era um puta que estava ali todo dentro de um contexto que fazia sentido, não era só sabe? E essa questão que tu falou, de que tu bota religião no poema, bota Deus, aí, não, é um poema religioso. É a mesma coisa que eu sinto quando eu coloco, em vários poemas meus aparece lá, poemas e contos também, a questão do sexo, e a coisa que me deixa mais fulo da vida é alguém pegar algum poema, algum conto meu e dizer: não, isso aqui é um poema erótico, ou isso aqui é um conto erótico. Eu digo: é conto erótico por quê? Porque tem sexo? Sexo faz parte da existência humana. Por que não um poema existencial? Por que não um conto existencial, se sexo faz parte da existência? Erótico seria se o único propósito, se a única coisa que tivesse ali fosse o sexo, mas o sexo apenas está ali, e um monte de outra coisa, que é meio que tu falou da questão de que Deus está aqui, mas não é um livro só sobre Deus, né? Então não é um livro religioso. Perfeito. E a gente tenta, não é esconder Deus, mas é colocá-lo nas minúcias, que é esse o modo, né? Finalizando a pergunta do Santos, que é esse também o modo como eu vejo Deus. Deus está também nas minúcias. E para finalizar, eu vou falar aqui um último poema chamado A Título Precário, que Deus também está nesse poema, muito embora ele sirva para duas coisas. Originariamente, quando eu comecei a escrever, A Título Precário é sobre o envelhecer, sobre o ser idoso, ser velho, velha, é o ir para o fim, é o terminar,
A ideia de a título precário é assim, é a precariedade da nossa condição, que um dia vai acabar, um dia passa, mas enquanto não passa, eu estou aqui, né? E aí, mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a escrever, eu no final, na última estrofe, sem dizer, eu coloco Deus aí. E ele é assim, a gente vai fechar e já de antemão agradecendo a todos que estiveram aqui, né? Foi um belo lançamento, a gente fez a coisa acontecer como a gente queria. Página. A título precário, página 100. Ele é assim: estou aqui a título precário, a maior parte do tempo passo sentado, imóvel como um gato empalhado. Pensam que estou morto, não é verdade. As pernas estão rígidas, a memória é um pasto ralo, o coração bate fraco, os olhos estão fixos nas borbulhas da bomba d'água no aquário. Minha frágil expressão dificulta a leitura daquilo que mora em meu coração. Não duvido de mais nada, nem crio expectativas falsas. Vejo o dia nascer e agradeço. Estou aqui e ainda respiro. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto todo mundo? Show.